Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, dando continuidade ao estudo do Livro da Esperança. Hoje nós vamos fazer o item 76, que chama Uniões de Prova. Esse é um livro do Emmanuel, né, com psicografia do Chico Xavier, e hoje a gente vai falar sobre esse tema, que eu acho um tema bem desafiador, porque a gente vive num momento, né, que as pessoas buscam, almejam a felicidade, né, e trabalham no dia a dia para que isso aconteça em suas vidas. E esse é um interesse, é uma busca legítima, né, que faz parte da história da humanidade. Então, a gente sempre esteve em busca de dias melhores, busca de uma vida melhor, em busca dessa felicidade. E até esse é um dos motivos pelos quais a gente se aproxima das religiões, né? Desse contato com a espiritualidade, ali na ânsia, no desejo de talvez ali encontrar algo que contribua para a nossa felicidade. E o grande questão é que hoje a gente vive num momento onde que as pessoas buscam a felicidade, só que qual felicidade que é essa? Será que é a felicidade que tem como perspectiva o ser espiritual que nós somos? Ou então está baseada numa felicidade ligada muito às coisas da matéria, ligada muito ainda ao nosso egoísmo, a satisfazer essas nossas necessidades imediatas do corpo. Então, essa questão dessa busca dessa felicidade, dessa maneira onde que predomina o egoísmo, o orgulho, acaba que nossas relações sociais, as relações familiares, elas acabam que são muito mais rasas, muito mais substituíveis, descartáveis, as pessoas acabam não tendo muita paciência, muito compromisso em aceitar e lidar com as dificuldades e os conflitos que estão presentes nas relações sociais, nas relações familiares, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 776, é perguntado sobre essas relações familiares, né? E os espíritos nos falam que as relações sociais e as relações familiares, elas trabalham para o nosso progresso moral. E que as relações familiares, os laços familiares, faz parte da lei natural. E ainda mais, indo além, perguntando para eles o que aconteceria caso essas relações familiares fossem desfeitas ou não fossem dada a importância, a atenção necessária, o que aconteceria, né? E eles falam que seria uma volta do egoísmo de uma maneira mais forte. E também dentro do Livro dos Espíritos, a gente tem aquela questão que pergunta qual que é o maior entrave para o nosso progresso moral, né, para o nosso progresso, e eles falam, é o egoísmo. Então, quando a gente não valoriza as nossas relações sociais, as relações familiares, quando a gente não se compromete com transformar essas relações, que muitas vezes envolvem conflitos, numa relação de mais harmonia, de mais equilíbrio, o que a gente está fazendo é atrasar, parar por um tempo que seja, né, porque a gente sabe que essa condição é transitória também, o nosso progresso. Fazer com que volte com mais força dentro de nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, todos esses entraves ao nosso progresso. Então, esse assunto que o Emmanuel traz para a gente, ele é muito importante. Ele deve fazer parte das nossas reflexões diárias, porque no nosso dia a dia, as relações pessoais, sociais, familiares, elas fazem parte, né? Todo mundo no dia a dia se relaciona com pessoas e a gente sabe que esse relacionamento nem sempre é fácil, ele gera conflitos, ele gera necessidades
na gente, de pensar, de refletir, e de empenho e de compromisso para que a gente continue e aprenda com elas, né? Para que essas relações realmente tragam para nós esse progresso, esse ajudem nós nessa caminhada que é a nossa vida aqui na Terra, as encarnações, nesse progresso, nessa evolução do espírito. E aí o Emmanuel começa assim, ó, ele traz para a gente uma passagem lá de Mateus, no capítulo 19, no versículo 6, que está assim: não separem o homem o que Deus ajuntou. É uma fala de Jesus. Jesus é perguntado pelos fariseus, né, sobre o divórcio, e aí na sua fala ele termina ele traz essa frase para a gente, né? Não separe o homem o que Deus ajuntou. E o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, item 3, ele comenta essa passagem, falando assim: quando Jesus disse, não separem o homem o que Deus ajuntou, essas palavras se devem entender com referência à união, segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. Então, quando a gente pensa nessas relações, nessas união, para que faça sentido essa fala de Jesus, Kardec fala que para a gente olhar segundo a lei imutável de Deus. E o que é Deus, segundo João? Deus é amor. Então, as uniões fundadas no amor, elas são fundadas segundo a lei de Deus. E elas não vão poder ser separadas pelo homem. Aspiras à convivência dos espíritos de eleição, com os quais te harmonizas agora. No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis, que te compelem a frear impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. A gente tem essa vontade, essa necessidade da felicidade, de uma vida mais equilibrada, de uma vida mais harmoniosa. Então, o que a gente quer para o nosso dia a dia? O que a gente se perguntar para a gente, o que a gente queria, pensando nisso, é que nós estivéssemos rodeados de espíritos que nos são afins, que fazem da nossa vida com menos conflitos, mais fácil. Mas ele fala assim: no entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis, que te compelem a frear impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Só que quando a gente para olhar a nossa realidade, a realidade da maioria das pessoas que estão ligadas ao nosso orbe, né, a Terra, que ainda é um mundo de provas e expiações, o que a gente vai ver é que no dia a dia a gente acaba tendo relação, seja na vida social, na vida doméstica, com pessoas que não são tão agradáveis. O relacionamento não é um relacionamento tão equilibrado, um relacionamento que não há nenhum tipo de entrave, nenhum tipo de conflito. Essa é a nossa realidade. A nossa realidade são dessas relações ainda conflituosas, ainda um tanto quanto desequilibradas, com necessidade de reajustes. E aí ele fala que isso acaba com que faz que a gente tem que frear e sufocar os mais belos sonhos. Então, quando a gente para pensar naquela vida que a gente gostaria de ter, e aí a gente não está falando da vida material, né, dos bens materiais, mas quando eu penso naquela paz de espírito que eu quero ter, naquela vida harmoniosa com aquela família, onde tudo dá certo, onde todas as pessoas se entendem, um trabalho onde eu sou reconhecido, onde as relações são afetuosas e harmoniosas, onde está baseado o respeito, né? Eu acabo não vendo isso na prática. E aí isso nos chama atenção, né? Faz com que eu indague, né? Por quê, né? Por que acontece isso? Como que eu vou fazer para passar por essa vida, né? Passar por essas relações da melhor maneira possível. E é isso que o Emmanuel vem fazer para a gente. Ele está vindo aqui refletir junto com a gente sobre essas relações e como que a gente deve encarar essas relações para que a gente cumpra
o nosso objetivo. Quando a gente fala de felicidade na doutrina espírita, lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, a gente é perguntado aos espíritos, né, sobre a criação, e eles falam que os homens foram criados simples e ignorantes para alcançar a perfeição. E aí, o que mais que ele fala? Ele fala assim para a gente que essa perfeição ela vai acontecer progressivamente. Então, a nossa felicidade, ela tem esse horizonte, que isso já esclarece e consola muito a gente, porque se a gente conseguir vislumbrar lá no horizonte uma felicidade a que todos nós estamos destinados, isso já facilita o hoje, né, o presente, a passar pelas dificuldades. Mas ele vai além, porque o Espiritismo fala dessa caminhada, fala desse caminhar, fala dessa felicidade que vai acontecendo progressivamente. Então, tudo isso favorece e auxilia nós a passar pelas dificuldades. Então, o Espiritismo, ele é realmente uma bênção na vida da gente quando a gente realmente se detém nele, estuda, aprende, faz as nossas reflexões, porque todas essas dificuldades que a gente vai encontrando, a gente vai percebendo que está dentro desse progressivamente, que nós devemos fazer parte dessa conquista, dessa nossa felicidade, que a gente vai trabalhando as nossas imperfeições, ao mesmo tempo que vamos conquistando as virtudes que nós precisamos. Não violentos, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Então, ele está falando de lei. Existe aí uma lei que faz com que nós devamos cumprir com esses deveres. Então, eu estou passando por essa situação difícil, ou eu não estou tão feliz assim com o meio que eu tô presente, né, nessas relações sociais, nessas relações de família. Mas aí ele vem chamar a nossa atenção. Ele fala assim: não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Então aí já mostra para a gente que existe uma lei, existe um porquê, existe um raciocínio, uma dinâmica a qual nós estamos submetidos que vai reforçar, que vai trazer para a gente o porquê dessas situações que a gente tem vivido. Então, a lei de causa e efeito, a justiça divina, está tudo envolto nessa lei que compele a nós cumprir esses nossos deveres. Aí ele vem explicando, ele fala assim: arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. Então ele está falando, o que a gente está vivendo aqui no presente está ligado com que as ações que nós fizemos no passado. Por mais que eu não lembre, né? Porque a gente, muitas vezes, também é um questionamento. Por que eu não lembro das outras vidas, né? Porque eu lembrar das outras vidas, ao invés de me auxiliar no cumprimento dos deveres, no caso, atrapalharia. Mas o que ele está falando aqui? Que a gente traz do passado esses débitos para os nossos presentes. E essas ações que nós praticamos no passado, elas vão refletir no nosso presente e vai fazer com que nós revisitemos, né, essas circunstâncias e passemos pelos desafios que nós vamos ter que passar na nossa vida presente. Aí ele começa a dar exemplos para a gente de situações que a gente entende como difíceis, como conflituosas. O esposo arbitrário e rude, que te pede heroísmo constante, é o mesmo homem de outras existências, de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe a afeição agressiva e cruel. Então, muitas vezes, quando alguém, dentro de um matrimônio, acaba encontrando esse esposo arbitrário e rude, ele fala assim, e que exige
no caso aqui da companheira, esse heroísmo constante para passar por essas situações, ele fala, ó, pode ser, né, porque a gente sabe que as possibilidades são muitas, isso aqui é só um exemplo, ele fala assim, que esse homem que hoje está sendo arbitrário e rude com a esposa, é o mesmo homem que em outras existências, ela não foi leal, ela acentuou a afeição agressiva e cruel que estava dentro dele. Então, ali existe uma relação, existe um reajuste necessário, porque por conta das ações das atitudes que ela tomou em outras vidas, ela acabou fomentando, né, esse lado agressivo e cruel do esposo. Então, isso daqui são exemplos que ele vem trazendo para a gente, que faz parte do nosso dia a dia, em algum nível, né? De alguma forma, a gente acaba lidando, ou vendo, ou presenciando, ou estando envolto nessas histórias. Por exemplo, como essa do esposo e do esposo arbitrário e rude com a esposa no dia a dia, e que a gente sabe que é uma situação difícil e que exige, né, que ele fala, pede heroísmo constante. Então, é assim, é uma relação onde existe algum tipo de conflito, há um tipo de desarmonia, de desequilíbrio, e que exige da esposa, aqui nesse caso, esse heroísmo, esse compromisso, essa persistência na relação. Outro exemplo. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as mesmas almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres que impeliste friamente às pavorosas quedas morais. Então, também faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, encontrar famílias, ou às vezes as nossas próprias famílias, que têm os filhos que têm algum tipo de doença, ele coloca aqui como cancerosos, ou insanos, idiotizados, ou paralíticos, e a gente sabe que precisa da mãe, do pai, das pessoas que estão ao redor, uma energia, né, para lidar, para orientar, para cuidar desse espírito que vem para as mãos, para os braços desses pais, dessas famílias, para realmente serem cuidados, né, para que um auxilie o outro, um aprenda com o outro, por conta das circunstâncias que se apresentam no presente. Mas existe um porquê? Existe, e isso consola, né? Porque senão, uma vez que eu não entenda e que acho que não exista uma justiça, isso é mais fácil de eu me rebelar, de eu não passar de maneira resignada. Então, Emmanuel está trazendo isso para a gente. Tem uma situação presente, mas vamos dar uma olhada no passado? Todas as situações são essas? Não, isso aqui é um exemplo. As situações são as mais variadas possíveis. Mas aí ele fala, ó, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres que impeliste friamente a pavorosas quedas morais. Então, quem eram esses filhinhos, né? Foram pessoas em outras vidas, essas almas, né, o espírito encarnado, que de maneira entregando a confiança, de maneira ingênua, acabou se colocando nas mãos desses pais, desses familiares, e eles, ao invés de orientarem, de construírem essa relação equilibrada e harmônica, entendendo as necessidades do espírito e tendo essa visão da nossa realidade espiritual e da sobrevivência da alma e do entendimento dessa dinâmica da vida que o Espiritismo traz para a gente, eles, ao contrário, acabaram guiando esses espíritos para pavorosas quedas morais. E uma vez que eu sou responsável, ou pelo menos corresponsável, né? Porque todo mundo tem o seu livre-arbítrio e tem também a sua parte, a sua parcela de responsabilidade nas ações que tomam. Só que ali houve uma união, né? Lá no passado, e os dois têm a sua parcela de responsabilidade. Então, por conta dessa sua parcela de responsabilidade, hoje eu tenho que lidar com essas situações que exigem de mim mais persistência,
mais cuidado, mais compreensão. Então, ele está trazendo para a gente, né, que o passado e o presente estão ligados, e essa ligação, uma vez que a gente entenda, preciso entender os detalhes? Não, a gente não vai entender os detalhes das relações na sua totalidade, na maioria dos casos, mas eu sabendo que existe aqui um compromisso, uma uma ligação entre o presente e o passado que hoje, né, por conta da misericórdia de Deus, da bondade de Deus e também do mecanismo e da dinâmica da vida, tá me sendo dada essa oportunidade de reparação, de reajuste. A companheira intransigente e obsedada a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme não é outra senão a jovem que outrora embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Então, a gente também encontra esse tipo de relação, de relações desequilibradas e desarmoniosas, onde aqui ele traz o exemplo da companheira, mas também sabe que pode ser o companheiro que é muito envolvido em ciúme, um ciúme doentio, um ciúme que acaba desequilibrando e desarmonizando as relações, e isso é uma dificuldade que o companheiro precisa passar, né? Precisa lidar no seu dia a dia. E aí, se eu pensar que nada disso tem um porquê, que nada disso tem uma explicação, fica muito difícil, né? E aí é o que o Emmanuel está fazendo novamente. Ele fala assim, talvez, né, uma possibilidade é que essa jovem, que hoje é ciumenta, ela foi alimentada lá no passado pelas suas falsas promessas de amor, as falsas promessas de compromisso, de união verdadeira, uma união baseada no amor, no respeito, e essas suas seus falsos juramentos acabaram fazendo com que ela teve a mesma coisa, né? A mesma queda moral, que aí levou ela nessa degradação, levou ela numa loucura. Então, sempre tem um motivo. E esses exemplos só ajudam a gente a fazer conexões com nossas realidades. Porque Emmanuel sabe que dessa imensidão, dessas infinitas situações que acontecem na particularidade de cada vida, de cada espírito na sua caminhada. Mas ele sabe também que, dando exemplos, a gente começa a fazer essas conexões com coisas da nossa vida, com coisas que estão ao nosso redor, que auxiliam. É uma didática, né, para a gente aprender e trazer isso para a nossa vida, trazer isso para o nosso dia a dia e aplicar na nossa realidade. Aí ele continua assim: os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantaste o espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje contigo para que lhe renoves o sentimento ao preço de bondade e perdão sem limites. Então, a gente está falando aqui de relações não só familiares, mas relações sociais, o que inclui, por exemplo, o nosso dia a dia nos nossos trabalhos, né? E quantas vezes nas nossas relações de trabalho nós não convivemos com pessoas que são difíceis, que tornam a nossa vida, o nosso dia a dia mais difícil, né? Mais desafiador, que exigem de nós muita bondade, muito perdão, muita indulgência, para que a gente possa seguir caminhando e não desista, né? E aí ele fala que esses pais ou esses chefes que são tirânicos, né, sempre dispostos a te ferirem o coração. E a gente sabe, né, que as provas físicas, então, se eu passo uma fome, se eu tenho dificuldade, as dificuldades materiais, são provas difíceis, mas as provas do coração, essas são muito difíceis, né? E que muitas vezes as pessoas que aguentam as provas físicas caem perante as do coração. O que ele está falando aqui?
dessas pessoas, dessas relações que estão sempre dispostos a te ferirem o coração. Ou seja, não é fácil, né? Ninguém está falando aqui que são relações fáceis e que é tranquilo e que a gente resolve muito fácil e que não precisa de tanto esforço assim. Não, são relações que ferem o nosso coração e que fazem com que nós tenhamos que ter muita compreensão, muito compromisso e que nós busquemos sempre o apoio para continuar e continuar seguindo, né? E aí ele fala, né, por que que são essas pessoas que estão na minha vida? E aí ele fala, ele dá o exemplo que poderiam ser os filhos dessa pessoa em outra vida, e que quando teve ele como os filhos, não soube conduzir também esses filhos. E aí ele fala que plantou o espinheiral do despotismo e do orgulho, né? E aí hoje ela colhe uma relação com pessoas que ela não soube ajudar e conduzir e cultivar no caminho do bem, da humildade, do respeito, e aí acaba com que nas relações de hoje em dia são relações conflituosas, relações desarmônicas. Aí ele continua assim: espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, nos retivesse no lar, para que o tempo, a feição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas do egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. Então, aí ele fala com a gente, né? Ele fala, espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação. Então, nós somos espíritos enfermos, né? Nós ainda trazemos dentro de nós muita necessidade de reparação, muitas imperfeições, muita necessidade do cultivo das virtudes, do entendimento da vida, como nós somos, entendimento de que nós somos seres espirituais, passando pela vida material, fazendo com que nós não nos percamos em tantos tipos de seduções e de ilusões da vida material. E aí, passando pelo educandário, ele fala assim, passando pelo educandário da reencarnação. Então, o que é reencarnação? A reencarnação é esse educandário, né? Essa possibilidade que a misericórdia divina nos traz para que nós fazemos esse progresso, né? Que nós façamos esse progresso moral e a nossa evolução. Então, a reencarnação é esse educandário. Aí ele continua: qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, nos retivesse no lar, para que o tempo, a feição de professor devotado. Então, só que um destaque para o tempo. O tempo, ele é uma parte desse progresso nosso muito importante, né? Tudo leva tempo. Vai ser mais tempo ou menos tempo, de acordo com as decisões que nós tomamos seguindo o nosso livre-arbítrio, né? Mas o tempo, ele faz parte, ele é um componente essencial nessa nossa evolução. E aí ele coloca que o tempo, a feição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas do egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. Então ele fala que a nossa alma, ela está comprometida com lesões por conta do egoísmo, da vaidade, da viciação e da intolerância. E essas lesões comprometem a nossa alma. E aí o tempo, como ele coloca a feição de um professor devotado, de prova em prova, ou seja, ele vai trazendo as provas para a gente, vai trazendo essas dificuldades, esses desafios, e uma vez que a gente passa por ele, e aí como que a gente passa por ele? A gente vai se munindo, né, de conhecimento, seja o conhecimento
conhecimento moral, né, tanto do esclarecimento das coisas da matéria. Uma vez que a gente vai se empenhando para desenvolver essas duas asas, né, do conhecimento, o conhecimento da matéria, o conhecimento científico, e também conhecendo, evoluindo esse conhecimento nosso moral, a gente vai conseguindo passar de maneira satisfatória por essas provas que vão vindo trazendo para a gente, nesse educandário que é reencarnação, que vai acontecendo com o tempo. O tempo vai trazendo cada uma dessas provas e a gente vai tendo possibilidade de curar essas lesões. E aí, mais uma vez, ele traz, né, aparece para a gente do egoísmo, da vaidade, a viciação, intolerância. Essas são imperfeições que nos comprometem a alma. E uma vez que nos comprometem a alma, isso acaba aparecendo nas nossas relações, nessas relações sociais, nessas relações de família. E aí, lá na frente, é o que ele vem trazendo para a gente, né, do passado e do presente, elas vão aparecendo para que nós vivamos essas experiências e saibamos lidar com ela, fazendo com que os reajustes aconteçam, fazendo com que nós nos tornemos pessoas mais equilibradas, mais harmônicas nessas relações e construindo esse futuro feliz. Ele é uma construção, é um caminhar, né? À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Então ele falou, já falou para a gente que a gente vai, que a gente sonha lá no começo, né, em ter uma vida, essa vida equilibrada, essa vida feliz. Mas que a gente vai encontrar muitas dessas relações difíceis, né? E aí ele fala, à frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Porque se a gente passa por essas dificuldades dessa maneira, sabendo suportá-la, buscando cultivar em nós as virtudes que a gente precisa para viver em equilíbrio e de ânimo firme, isso também, se a gente está falando que os erros que nós cometemos no passado, eles vão influenciar no nosso presente, os acertos também vão fazer, né? A gente acaba falando muitas vezes por conta do nosso, da nossa do nosso momento espiritual, que ainda está muito envolto nesses desequilíbrios, nesses conflitos, a gente sempre lembra dessa situação, né? Fiz coisa errada no passado e hoje estou aqui colhendo, né? Mas também, se nós fazemos coisas boas no passado, no nosso presente nós vamos colher coisas boas. Então, façamos coisas boas nesse presente, que no futuro nós vamos estar também colhendo coisas boas. Aí ele traz assim, ó, divórcio, retirada, a rejeição e demissão, às vezes constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para o resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Então ele está falando assim, que a pessoa que está passando por essas dificuldades, passando por esses relacionamentos conflituosos, existe essa possibilidade do divórcio, da retirada, da rejeição, da demissão. E aí ele fala assim para a gente depois eu toco nesse ponto do às vezes, mas ele diz assim que quase sempre não passam, a gente decide parar, né, não pular fora, não vou continuar, vou pedir o divórcio, vou pedir demissão, vou abandonar essa família, vou deixar esse filho que está me cobrando mais atenção e eu não consigo dar essa atenção e eu vou abandonar. Só que isso não só é só uma moratória. Eu só estou jogando ali para frente outra vez que eu vou ter que enfrentar essas dificuldades. Porque é da lei, né? Uma vez que eu faço essas ações, que eu dano alguém, que eu tenho essas relações desajustadas, eu preciso reajustá-las. Então, se eu não faço isso no presente, eu estou simplesmente jogando para o futuro. E somando nessa relação as ações que eu estou fazendo no presente.
Então, uma vez que eu peço um divórcio, que eu peço uma demissão, eu posso causar na outra parte, é, é, causar lesões também, né, igual ele coloca lá, lesões psíquicas, né? Eu posso causar dores nessa pessoa que vai tornar a relação no futuro, em outra reencarnação, mais difícil ainda. Ele coloca aqui, eu acho importante falar, que ele coloca assim que, às vezes, quase sempre, não são justificáveis, mas há casos que são justificáveis e que a gente precisa também levar isso em consideração. Não significa que nas relações vale tudo e que a gente também tem que suportar tudo. Principalmente, por exemplo, um exemplo é quando afeta a minha sobrevivência. Talvez eu estou numa relação em algum lugar em que ali a minha sobrevivência tá em jogo, né? Está em risco. Então, esse tipo de situação também tem que ser analisada e também tem que ser levado em consideração. Mas esse não é a maioria dos casos. Ele traz para a gente que, na maioria dos casos, para a lei, para essas verdades eternas, para as leis naturais, para as leis de Deus, não são justificáveis para a lei do homem, mas para essa lei que é justa e que cobra, ela não é justificável. Que lá na frente eu vou ter que lidar com o meu passado, mas com o mal que eu estou causando no presente. E aí ele chama então a gente para esse momento de avaliação, né? Para esse momento de pensar, de reflexão. Aí ele fala assim: ó, ouçamos o íntimo de nós mesmos. Essa parte final, onde ele vem chamando a gente para reflexão, eu lembrei lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, onde o Espírito Lázaro vem conversar com a gente sobre o dever. Porque ele fala assim que o dever é uma obrigação moral diante de nós mesmos e diante do próximo. Que o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. Começa onde ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo e termina no limite que não gostaria de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Então, nós temos o nosso dever, esse dever, essa obrigação moral perante o outro e perante a nós mesmos. E quando a gente enfrenta essas relações difíceis, né, essas uniões de prova que ele traz para a gente no título, é, muitas vezes nós somos levados a essa reflexão e somos levados a, a refletir sobre o nosso dever, sobre nossa obrigação moral. E ele fala assim também, o Lázaro fala lá no texto, que cumprir o nosso dever, o grande antagonista, o grande entrave, são as seduções do interesse e do coração. Ele fala que não é fácil cumprir o nosso dever se a gente não tiver muito firme no nosso compromisso. Que as seduções, que as paixões que nos envolvem na vida material, se nós não estivermos atentos, é muito fácil a gente não cumprir o nosso dever. Então, por isso que é muito importante essa questão de ouçamos o íntimo de nós mesmos. E lá ele fala também da importância da consciência, né? De se consultar a consciência para que nós possamos retornar ao cumprimento do nosso dever. Enquanto a consciência se nos aflige, na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Então, quando a gente está nessas relações e a gente para se ouvir, para refletir, para avaliar o que está acontecendo, a nossa consciência, ela sempre acaba nos lembrando, ela faz com que vibre em nós, ela faz assim, o sinal de que a dívida permanece. Então, no íntimo, quando a pessoa faz esse exercício, ela consegue entender que ali ainda existe uma dívida, que ali ainda existe uma necessidade e que ela precisa avaliar, principalmente é a parte dela, né? Será que eu tenho feito nesses relacionamentos que eu estou envolto? Será que eu tenho, o que eu tenho feito, o que eu tenho praticado no meu dia a dia? Eu lembro quando fala lá da benevolência,
da indulgência, quando pergunta da caridade, né? Ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, será que eu estou praticando essa caridade? Porque caridade não é só material, né? Tem a caridade moral. E a parte dessa caridade moral é esse exercício, né? De, de transformar as relações mais harmoniosas possíveis, mais equilibradas possíveis. E aí eu preciso colocar isso em prática. Então, nessa reflexão, eu preciso me perguntar: será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho sido benevolente? Será que eu tenho sido indulgente? Será que eu tenho buscado praticar o perdão? Será que eu tenho contribuído para o equilíbrio dessa relação? Porque caso aconteça o que ele colocou aqui, o divórcio, a retirada, a rejeição, a demissão, que essa saída não seja por algo que eu tenho feito, entendeu? Então, que a gente busque no nosso dia a dia, nas nossas relações, fazer essa reflexão, porque ninguém está falando que é fácil, né? Ninguém, todo mundo sabe, todo mundo está envolto em uma ou outra relação onde ela é espinhosa, ela é difícil, ela exige muito da gente. Então não é fácil, mas a gente precisa sempre se ligar a esse nosso dever, ao cumprir as nossas obrigações morais, colocar em prática todos os ensinamentos que o Evangelho de Jesus traz para a gente. É do dia para a noite? Não. É aos poucos, mas ele precisa ser contínuo, precisa existir em nós esse compromisso em tornarmos as nossas vidas melhores, em construir um mundo melhor. E para que o mundo seja melhor, para que o mundo seja de regeneração, a gente precisa trabalhar cada um, individualmente, que eu paro e faço a minha parte e, se possível, ainda auxilie as outras pessoas a fazerem melhor a parte delas. E dessa maneira, o progresso moral, a evolução de todo mundo vai acontecendo. É da lei. Todo mundo vai chegar nessa perfeição, nessa felicidade que Deus destinou a cada um de nós. E essa ideia ajuda nós a entender a transitoriedade dessas dificuldades. Uma vez que eu vislumbro lá no horizonte esse momento de felicidade, isso me auxilia a ir construindo ela no nosso dia a dia, pouquinho a pouquinho, entendendo que tudo passa, que eu devo dar o meu melhor agora, que eu vou fazer tudo que está dentro das minhas possibilidades. Esse é um assunto que nos instiga bastante, porque tá muito em contato com a nossa realidade do nosso dia a dia, e espero que vocês é, tenham tido também esse momento de reflexão, esse momento de alimentar, né, os nossos pensamentos, as nossas reflexões diárias. Não nos esqueçamos das nossas orações, de pedir sempre e agradecer todo o apoio, todo o amparo que a espiritualidade amiga traz para cada um de nós, e que a misericórdia divina esteja presente na vida de todos, trazendo mais confiança, mais perseverança e mais cumprimento do nosso dever moral de cada dia, nas batalhas diárias que todos nós vivemos. Um abraço para todo mundo e é isso aí. Até a próxima.